e vieram várias dúvidas sobre esse processo que eu faço, esse estudo que eu faço de produzir essas princesas, de acompanhar o ritual de acasalamento delas e tal. Beleza, então vamos lá, ó. Aí já vem uma pergunta aqui. A vida da princesa, qual o tempo da vida da princesa de uma abelha bugia, que me foi perguntado. O que eu observo é o seguinte, para ela viver, a princesa, ela precisa, para ela viver muito, 2, 3 anos, ela precisa se acasalar, ela precisa ser aceita como rainha, porque senão a vida dela vai ser extremamente curta. Se ela for aceita como princesa, ela vai sendo alimentada pelas obreiras, pelo grupo de abelhas que está ali dentro, ela foi aceita. Se você não ficar abrindo muito, não ficar causando danos, ela não será substituída, provavelmente. Mas alguma confusão feromonal que ocorrer entre elas e essas obreiras que trabalham ali dentro, ela vai ser eliminada e elas vão adotar uma outra, entenderam? Outra coisa, quanto tempo ela leva para fazer a postura e para entrar em período fértil? Isso tudo depende da alimentação que ela vai receber. Por exemplo, postura vai ter a ver com a alimentação e com a aceitação dela pelo grupo de abelhas da elite. Legal, mas vamos lá. Eu, por exemplo, separo um grupo de abelhas, que foi me feita essa pergunta também aqui. Eu separo um grupo, por exemplo, de 30 abelhas, 25 a 30 abelhas. Em torno de 20 abelhas jovens, coloco para um disco que veio de fora. Todas as abelhas que nascerem daquele disco, todas as princesas, nunca tiveram contato com os machos que tem aqui. Então eu sempre faço um melhoramento genético, porque vai sempre vir de fora as princesas. Os machos eu pego daqui, em torno de 10. E posso até aumentá-los à medida que for necessário, mas não precisam de tantos. É importante que eles já estejam maduros, que é outra pergunta que está aqui. Já aproveito e vou respondendo. Esses machos, eles entram num período de estar prontos para acasalar e estarem no período de mais atenção das princesas a eles, por volta ali dos 14, 15 dias. É o que eu venho notado. Só que tem uma coisa, com 5, 6 dias, os machos já tentam abraçar as princesas. Só que elas não dão trela para ele, e eles parecem não ter força suficiente ainda. Parece que não desenvolveram, com certeza, o seu exoesqueleto, né? Eles ainda estão um pouco moles, mas ele já sente o exalar delas de feromonas para o acasalamento, e assim eles tentam pegá-la, mas não acontece, não ocorre. E eu não a vejo cedendo para os machinhos, aqueles de carinha branca, de face branca, que são os machos das abelhas bugia, Melipona munduri, né? Que é da minha região, entenderam? Tem até vídeo aqui, vou deixar o link para vocês verem, sobre os machos que ficam do lado de fora. É importante dar uma olhada nesse vídeo. Esses machos, eles ficam trabalhando também na colônia, eles ajudam. Muitos estudos falam que eles não trabalham, não fazem nada. Meus amigos, não é isso. Eles ajudam, eles carregam cera, eles recebem alimentos também de outras abelhas, eles também levam alimentos de umas para outras, trocam alimentos, isso eu tenho observado. Usam as mandíbulas para triturar aquela cera que chega dura, que a gente coloca compactada ali dentro, né? Que é a cera lisa. Outra coisa que sempre falam sobre os potes, as construções dos potes, se vale a pena fazer aquele monte de potinho. Eu não utilizo isso, não utilizo. Eu faço 1, 2 no máximo, ou lamelas de cera, porque de toda forma elas têm que mastigar essa cera e remodelar, entenderam? Colocar os odores característicos dela para ela ser uma colônia específica. Quando a gente coloca uma placa de cera ali dentro, mesmo sendo mista, ela não tem odor nenhum de colônia viva dali. Então as operárias e as abelhas internas precisam trabalhar aquela cera e dar a ela os seus odores característicos, únicos, entende? De uma nova princesa que vai ser formada. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. A princesa, por volta do 3º e 4º dia, normalmente ela já começa a ficar receptiva para os machos, entenderam? Aí o que ocorre? Eu separo esse grupo, começam a nascer essas princesas, algumas acabam de nascer, e já tem superioridade, já tem comandos, elas já conseguem exalar comandos assim que acabam de nascer. Eu já vi com menos de 1 minuto uma princesa nascer, e já vi outras várias, e elas já terem comandos sobre outras. Essas princesas são as fantásticas, são maravilhosas. São as que eu já pego com o sugador e já separo, que eu utilizo normalmente um módulo de 16 por 16 por 8 de altura. Um módulo, entendeu? Um dos módulos de uma caixa ímpar que eu utilizo. E coloco acetato por cima. Entenderam? É desse procedimento que eu faço. E aí é só observação. Não dou muito alimento. Não dou muito alimento. Nada mais do que um pote de pólen. Vou explicar para vocês como eu preparo o pólen. Não uso pólen desidratado de apis. Eu utilizo pólen de outras espécies e da própria Ursu, mas eu uso de jataí, uso também de mandaguari amarela, entenderam?
Só que assim, eu preparo cápsulas de pólen. Vou ver se eu faço um vídeo mostrando para vocês como faço essas cápsulas, porque tem que ter muito cuidado para fazê-las, senão elas viram uma bomba para atrair forídeos. E não pode colocar muitas, tem que colocar uma cápsula apenas por módulo, entenderam? E assim, de mel você coloca no mínimo 2 potes de mel para elas, entendeu? Eu não deixo exposto o pólen aberto, ele vai na cápsula fechada e elas usam na hora que querem. Mas antes elas trituram, mastigam toda essa cera em volta dessa cápsula que eu fiz. Vou fazer um vídeo mais para frente, mostrando para vocês como eu faço, porque eu estou agora, nesse momento, estou sem pólen fermentado. Que senão eu filmaria e mostraria para vocês como é. Mas eu vou mostrar eles aqui, ó. Vou mostrar eles aqui como estão prontas as minhas cápsulas de pólen, para vocês darem uma olhada. Então, retirei da geladeira. Dá uma olhada, ó. Eu fiz em torno de 30 cápsulas dessa e restaram essas aqui, ó. Eu tenho agora, nesse momento, 8 cápsulas. Só restaram essas, eu fiz 30 até em cima, são grandes. Observem, ó. Já tem já tá com uns 2 meses que elas estão prontas aqui. Aproximadamente esse tempo. Mais ou menos uns 2 meses que eu tenho elas prontas. Entenderam? Aí é isso. Eu não uso pólen desidratado de apis, não utilizo, porque traz doenças também. Podem pesquisar sobre isso, por favor. E por isso que eu não utilizo. Já fiz experimento, mas não gosto. Não utilizo nenhuma mistura nesse pólen, nada. Quem vai adicionar é a abelha. É a abelha que vai pegar esse pólen fermentado. Eu vejo que elas pegam muito bem o pólen da mandaguari, o pólen das jataís, que é um pólen bacana, bem variado, né? De flores minúsculas que as bugias, por exemplo, não conseguem coletar, né? De flores pequenas, mas as bugias pegam muito bem e formam princesas e rainhas. Já formei algumas com apenas um pote de pólen, entenderam? Em ambiente fechado. Isso é maravilhoso, isso é muito bacana, mas não é assim tão simples. Parece que é simples, né? Não, você vai prender as abelhinhas, vocês vão ver que requer paciência, requer tempo, requer dedicação, requer temperatura, umidade, você tem que manter uma umidade no ambiente interno, entenderam? Essa colônia que fica comigo reservada para eu tirar as princesas, eu deixo uma princesa evoluir nela, as outras que vão nascendo eu pego e vou separando, e aí o que acontece? Ela não faz o voo nupcial, não acontece. Eu vejo o acasalamento ocorrendo internamente. E uma vez uma acasalada, uma princesa aceita, as outras tendem a ser mortas ou expulsas, entenderam? Elas algumas vezes são acasaladas ali dentro por aqueles machos também. Leva tempo, porque são acasaladas pelos machos que estão daqui da minha colônia, entenderam? Não deu tempo ainda de desenvolver os filhotes que nasceram das mesmas células daquele disco que veio. Entenderam? É assim que eu separo. Mas é um processo. E vamos em frente. O macho, eu vejo que depois que ele fica com a carinha branca, como eu já expliquei, ele não tem aquela função ali dentro. Ele para de fazer atividades ali dentro da colônia e ele começa a ser rejeitado pela própria colônia e começa a viver do lado de fora. Por que não se deve fazer a reprodução nessa época, a divisão nessa época do frio? Porque nessa época, normalmente, já é reduzido o número de machos para acasalamento, já começa a esfriar o tempo, começam a baixar as floradas e é necessário também pelo menos um pouco de pólen fresco para começarem a postura as rainhas. Não precisa ser muito, mas precisa ter entrada, entendeu? Além de você dar o pólen fermentado, que você já coloca nas cápsulas, igual eu coloco, é preciso que elas forrageiem, entenderam? Há necessidade da abelha forragear para trazer pólen fresco, que eu vejo elas colocando no fundo de cada pote, e depois vem ali o alimento larval. O tempo de vida dessas abelhas. As princesas vivem muito mais tempo caso se tornem rainhas, né? De 2 anos e meio, 3 anos, elas sobrevivem, né? As princesas das bugias. Agora, outra coisa, as campeiras, essas vivem menos, se desgastam mais, vão a campo. Elas não se desgastam tendo que voar distâncias para trazer alimentação para elas. Elas vivem mais de 60 dias. Algumas têm funções diferentes. Eu já notei que não saem tão distante, não forrageiam tão distante. E elas também se alimentam do alimento larval que é colocado no fundo da célula. Muitas vezes, quando a gente abre uma caixa de uma vez, o alimento larval que estava acabado de colocar ali e que vinha por um ritual de todas as abelhinhas posicionadas para o momento da postura da rainha, a gente abriu ali, interrompeu, para nós a gente fecha e a abelha continua. Só que não continua. Elas interrompem, comem aquele alimento larval todo, comem aquele ovo às vezes que está ali, ou às vezes fecham. Mas se tiver só o alimento larval, já vi inúmeras vezes elas comerem aquele alimento larval
eu vejo elas prepararem a estrutura da célula de novo, vir com outro alimento larval e elas ficarem dando as baforadas dela ali em cima, colocam a quantidade certa, medem a quantidade certa, nivelam e vem a rainha, através do ritual, e coloca o ovo e aí fecham a célula rapidamente, que assim que é colocado o ovo já é fechada a célula. Essa princesa acasalada, ela começa a postura em quantos dias?